texto que nós vamos ler dentro de instantes, ele cita Abraão. A história de Abraão é muito conhecida por nós. Num determinado momento, Deus o chama, ele obedece sem questionar. E mais tarde, Deus diz a Abraão que vai lhe dar um filho, um herdeiro. E através desse filho, uma descendência abençoada. A história de Abraão é grande, complexa. Então, simplificando a história, Deus faz com que Sara, apesar de idosa, engravide e dê um filho legítimo a Abraão. E quando esse filho nasce, Abraão fica encantado. Esse filho é para Abraão a prova da fidelidade de Deus. É prova de que Deus é mesmo fiel, de que tudo aquilo que Deus fala, mesmo parecendo algo impossível, mesmo parecendo algo aos nossos olhos totalmente inviável, se Deus fala, assim se cumprirá. E o filho, então, veio ao mundo, veio à luz. No entanto, Deus coloca Abraão à prova e pede que esse filho amado por Abraão, esse filho desejado, aspirado por Abraão, Deus pede que ele o sacrifique no altar. O que significa isso? Não estamos falando aqui de uma maneira meramente uma figura de linguagem. Não, é literalmente para ser sacrificado. É para pegar o seu filho, colocar sobre a lenha e fincar-lhe uma faca no coração e depois queimar o seu corpo ali na presença de Deus. Então, num primeiro momento, foi isso que Deus havia pedido a Abraão. Não vou relatar todo o drama de Abraão, porque eu me lembro que há não muito tempo eu tive a oportunidade de falar exatamente sobre esse assunto aqui para os irmãos. Mas para quem não conhece a história, para você também ficar tranquilo no seu coração, no momento decisivo, Deus mandou que Abraão interrompesse aquele processo, aquele sacrifício, e a verdade é que a Bíblia nunca autorizou o sacrifício de crianças. Pelo contrário, Deus fala que isso é algo abominável, completamente inaceitável, ok? Então, o que estava acontecendo? Era apenas uma prova específica para Abraão, diante de toda a revelação que ele tinha dito, diante de tudo que Deus já havia lhe falado. Deus achou que poderia levar Abraão até esse extremo, até esse ponto, mas foi algo muito exclusivo, muito particular, restrito apenas a Abraão. Meus irmãos, tudo que eu disse até agora é para salientar o que Deus vai falar nesse momento do sacrifício. Nós encontramos em Gênesis capítulo 22, versículo 16. Ora, uma vez que Abraão não poupou o seu único filho, mas estava disposto a sacrificá-lo, e a verdade é que em seu coração o sacrificou a Deus, então Deus lhe diz o seguinte: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Deus já havia dito outras vezes antes que abençoaria a descendência de Abraão, mas dessa vez o Senhor dá uma ênfase enorme, dá uma ênfase imensa. Vejam só, ele diz: juro por mim mesmo, declara o Senhor. Irmãos, dito isso foi apenas para que a gente entendesse o texto de Hebreus que a gente vai ler a partir de agora. Então eu queria ler com vocês, se você ainda não abriu, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 13. Hebreus, capítulo 6, versículo 13. Veja o que o texto diz. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão,
por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Então, é o versículo que nós acabamos de citar, que agora o autor de Hebreus está se referindo, ok? Dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, esse texto ele me veio ao coração já há algumas semanas, e quem esteve na nossa vigília de aniversário da igreja lembra que eu comecei a vigília dizendo que a minha alma estava se sentindo abatida, desanimada, desencorajada. Naquele dia ou na véspera, a Rosa Weber havia emitido o seu voto que definiu aquela causa daquele julgamento, tornando possível que todos os criminosos já julgados, até mesmo em segunda instância, ou seja, eles foram acusados, foram julgados, apresentaram provas, defesas, não conseguiram provar a sua inocência, foram condenados. Isso foi para a segunda instância, aí normalmente é um colegiado, 3 desembargadores reavaliaram a questão dessas pessoas, milhares de criminosos, mas decidiram, por uma filigrana da lei, soltar todos esses bandidos. Todas as vezes que eu pego meu netinho no colo, eu olho para ele e fico imaginando como será o seu futuro aqui no nosso país. Olho para as nossas crianças do Oceânica Kids e imagino que lutas, resistências, que oposições eles terão que suportar daqui a algum tempo, pelo simples fato de serem igreja no nosso país, de se posicionarem a favor de Jesus, de serem fiéis a Jesus. Como será o país que os meus netinhos, os nossos filhinhos herdarão? Meu coração estava muito abatido diante das notícias daqueles dias. O ano novo se aproxima e com ele virá um festival de predições. Boa parte delas será de catástrofes, do tipo, vai haver um maremoto em algum lugar e vai morrer muita gente, vai haver um terremoto em algum lugar e vai morrer muita gente, haverá um outro tipo de tragédia em outro lugar e muita gente será atingida. Mas, irmãos, como nós devemos olhar para o futuro? E aí me veio esse texto ao coração. Deus me falou intensamente a respeito desse texto. E eu decidi dar um nome simples ao estudo que a gente vai fazer nesse momento. Eu chamei apenas de a âncora da alma. Irmãos, acho que isso é tudo que a gente precisa para esses nossos dias. De uma âncora que possa firmar a nossa alma de maneira segura, de maneira definitiva, de forma que nós não sejamos levados pelas tempestades da vida, que nós não sejamos levados pelas pressões da sociedade. E é disso que o texto fala. O texto que nós acabamos de ler, e eu concordo, se você está pensando, mas que texto complicado esse? Concordo. Mas o que esse texto fala é da segurança que nós temos em Cristo, do fato de que Deus quer que nós, cristãos do século 21, vivamos em paz,
vivamos seguros. Deus quer e mandou esse texto para nós, para que a gente viva de maneira confiante, com esperança. E é por isso que nós o lemos nessa noite. O texto menciona o fato de Abraão não ter negado a Deus o seu único filho. Esse filho ele esperou pacientemente até que a promessa se concretizou. E o texto mostra o porquê de Deus haver jurado naquele momento. Irmãos, acompanhe comigo, por favor, acompanhe comigo o versículo 17. Veja o que esse versículo diz. Ora, por que Deus jurou a Abraão? E o texto no versículo 17 nos revela. Ele jurou para mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito. Para quem? Para os herdeiros da promessa. Em outras palavras, Abraão não tinha dúvida da fidelidade de Deus, percebe? Abraão não tinha nenhuma dúvida a respeito de Deus, nosso Deus, ser um Deus de confiança. Mas Deus sabia que nessa geração, nessa descendência de Abraão, com o passar dessas gerações, se levantaria gente que talvez não tivesse tanta certeza, tanta confiança. Então o que o texto diz é que foi para os herdeiros da promessa. Quem são os herdeiros da promessa? No Antigo Testamento é o povo de Israel. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, gente, é a igreja. Portanto, aquele juramento de Deus por si próprio, absolutamente desnecessário, porque o nosso Deus é um Deus absolutamente fiel. O que Ele fala basta, Ele não precisaria dar nenhum tipo de ênfase, mas Ele decidiu enfatizar essa promessa de abençoar a descendência de Abraão, mais uma vez repetindo, não por causa de Abraão, mas por causa dos herdeiros da promessa, e nesse caso, especificamente, em relação a nós. Deus jurou a Abraão, foi pensando em nós. Deus jurou a Abraão, preocupado, entre aspas, foi com a gente. Então, contextualizando, foi para mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com a igreja. Não tendo ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si próprio. E assim Ele diz, vejam irmãos, que coisa. Esse texto, essa parte agora talvez seja mais complicada de se entender. No versículo 18 ele diz assim, para que por meio de duas coisas imutáveis. Que coisas são essas? O texto não é absolutamente claro, mas todos os estudiosos concordam. Essas duas coisas a que ele se refere agora são, em primeiro lugar, a promessa de Deus, que ele já havia feito de abençoar a descendência de Abraão. E em segundo lugar, o seu juramento, que enfatizou a promessa. Então o que o versículo 18 está dizendo é que, para que por meio dessas coisas imutáveis, a promessa de Deus, o seu juramento, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Ora, gente, Deus jurou a Abraão para que nós, sua igreja, fôssemos firmemente encorajados. É isso que o texto está dizendo. Essas duas coisas, das quais é impossível que dormir, sejamos firmemente encorajados. É o que o autor de Hebreus está dizendo. Portanto, quando Deus jurou a Abraão, Ele jurou pensando que um dia os seus descendentes,
os descendentes do seu amigo querido, do patriarca Abraão, esses descendentes, em algum momento, eles precisariam ser encorajados. Então foi por isso, pensando em nós, naquele momento tão dramático para Abraão, que Deus lhe fez o juramento. Ora, sejamos firmemente encorajados pela sua promessa e pelo seu livramento. Nós que nos refugiamos nele, para que nós, a igreja no século 21, tomássemos posse da esperança a nós proposta. Gente, fala sério, isso não é lindo? Meus irmãos, como Deus falou no meu coração, eu fiquei imaginando aquele momento. Deus havia acabado de segurar a mão de Abraão para que ele não fizesse mal ao seu filho, e naquele instante ali, onde todo o futuro de Israel ia ser definido, tira a foto agora não, Brenda. Deus estava pensando em nós, irmãos. Naquele momento, Deus estava pensando em nós. E foi por nós que Ele jurou. Foi para o nosso bem que Ele jurou. O que Deus queria era que no tempo certo, no nosso tempo, na nossa devida geração, nós tomássemos posse da esperança que nos foi proposta, que nós a agarrássemos essa esperança, nos firmássemos nessa esperança de maneira resoluta, decidida, com um fim muito claro. O que Deus não queria era que chegasse um momento em que nos encontraria desanimados, confundidos, abatidos. O que Deus queria era que o seu povo, os descendentes de Abraão, enfrentassem a vida com coragem, que não se abatessem diante das dificuldades, para que não houvesse espaço para insegurança no nosso coração, a fim de que a desesperança não viesse a nos abalar, não encontrasse abrigo em nossas almas. Irmãos, que coisa maravilhosa. Há uma esperança proposta a nós. Que esperança é essa? Dentro do contexto dessa carta, essa esperança tem pelo menos 3 aspectos. Em primeiro lugar, essa esperança é a convicção, é a confiança de que em Cristo, nós temos o perdão dos nossos pecados. Esse é o primeiro aspecto da nossa esperança. Nós temos essa esperança de que os nossos pecados foram perdoados. Nós temos essa esperança, essa confiança de que as nossas culpas foram levadas, de que o nosso passado, ele se extingue na cruz. E ainda que nós venhamos a pecar no presente ou no futuro, os nossos pecados estão resolvidos em Cristo. O segundo aspecto da nossa esperança, irmãos, é que nele nós vivemos em plena comunhão com Deus. Primeiro, é a convicção de que em Cristo temos o perdão dos pecados. O segundo aspecto é de que em Cristo nós vivemos em plena comunhão com Deus. Em Cristo nós temos paz com Deus. Em Cristo, Deus não é mais nosso inimigo. Em Cristo, nós não devemos mais olhar para o Senhor como alguém rancoroso que vem atrás de nós, pronto a nos castigar. Cristo selou a paz entre nós e o nosso Deus. Hoje nós temos plena comunhão com Deus. Hoje nós podemos viver a vida abundante que encontra todo aquele que tem intimidade com o Todo-Poderoso. Hoje nós podemos viver cheios do Espírito Santo, com coração repleto de alegria e repleto de paz.
Em terceiro lugar, irmãos, dentro do contexto da carta, nós podemos entender que o terceiro aspecto da esperança é a certeza de que Jesus voltará. Ele vai voltar. Irmãos, Jesus vai voltar. E o seu retorno, não tenham dúvida a respeito disso, o seu retorno será breve. Não vou entrar em detalhes desse assunto, já tivemos oportunidade de falar e voltaremos a falar sobre isso. Mas, irmãos, não percam essa esperança. A esperança a nós proposta, dentro do contexto de Hebreus, ela aborda esses três aspectos. Temos o perdão dos nossos pecados em Cristo, com Deus vivemos em plena comunhão, e Jesus voltará, está voltando, e Ele virá para nos buscar. E assim, o autor termina esse trecho dizendo que temos esta esperança, essa esperança que nos foi proposta, nós a temos como âncora da alma, firme e segura. Ele faz essa comparação, essa esperança, essa esperança de que temos paz com Deus, perdão dos pecados, e Jesus está voltando. Essa esperança, ela funciona no nosso coração como uma âncora, a âncora da alma, firme e segura. Meus irmãos, eu não sou nenhum especialista de mar, como comandante de algum navio ou algo assim. Mas eu sei que a principal função da âncora é manter o navio fixo, parado, seguro. Se ele baixou a âncora, é porque ele tem que ficar ali. As âncoras boas, elas firmam o navio naquele lugar. Eles fixam o navio naquele lugar. Quanto mais violenta for a tempestade, maior se torna a importância da âncora. Porque se o navio está ancorado, e essa âncora é uma âncora frouxa, ou caiu no lugar errado, então, meus irmãos, a tempestade vai se dar contra o barco, e o barco vai sair arrastando a âncora, e acabará em algum acidente, provavelmente trágico, em virtude da tempestade que chegou a ponto de arrastar o barco. Então, o que o autor diz é que nós temos essa esperança como âncora da alma, firme no sentido de nos dar muita confiança e segura, porque essa âncora, irmãos, a que o autor de Hebreus se refere, ela é uma âncora incapaz de ser movida, de ser tirada, removida, mexida. E essa âncora cumpre com absoluta perfeição a sua função. Firme no sentido de dar confiança, segura no sentido de que ela cumpre perfeitamente a sua função. No Novo Testamento, esses conceitos, essas qualidades, confiança e esperança, elas caminham sempre em paralelo. Confiança e esperança sempre andam juntos. Se nós confiamos, nós temos esperança. Nós só temos esperança porque nós efetivamente confiamos. Agora veja, irmãos, essa âncora a que o escritor se refere, ela está firme e segura. Por quê? Porque ela não depende da estabilidade das nossas emoções. Ela não depende de você hoje estar de bom humor ou mau humor, de você hoje estar triste ou estar alegre, de você hoje estar animado ou desanimado. Essa âncora não depende de nós, ela não depende da nossa própria força, nem mesmo do tamanho, ela não depende nem mesmo do tamanho da nossa fé, mas apenas da lealdade do nosso Deus. O que faz com que essa âncora esteja firme, arraigada. Eu sei que essa é uma expressão péssima para uma âncora,
mas ainda que ela esteja absolutamente firme e consistente, ela só está porque não depende de nós, ela depende da fidelidade do nosso Deus. A firmeza e a segurança não está no fato de nós sermos fiéis, santos ou bondosos, mas está no caráter de Deus, porque ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor vai permanecer fiel. Irmãos, essa âncora é absolutamente segura, porque o versículo 19 diz que ela entra no santuário interior, por trás do véu. Essa âncora, ela ultrapassa todos os limites e atinge a presença de Deus. E é lá que ela vai se tornar fixa, firme, é lá que ela vai parar. O versículo 20 diz: onde Jesus nos precedeu e entrou no nosso lugar. Percebe, irmãos? Olha só, eu falei ainda há pouco, depende de onde a âncora caiu. Realmente, uma âncora pode ser muito boa, mas se ela cai num fundo de areia, pode ser que uma tempestade forte demais acabe arrastando a âncora. Mas se essa âncora, ela de fato é uma âncora boa e cai no meio das rochas, meus irmãos, ela vai se tornar uma âncora intocável, absolutamente imóvel, inerte, nada a tirará daquele lugar. O que o texto diz é que essa âncora, a nossa esperança, a nossa confiança no nosso Deus, ela penetrou além do véu. E a verdade, irmãos, é que por ela estar cravada no trono de Deus, do Todo-Poderoso, não existe força no cosmos capaz de remover essa âncora desse lugar. Ela é de fato firme e segura pelo fato de onde ela caiu. Irmãos queridos, dito isso, vamos a aplicações. Primeira aplicação. Irmãos, se quando Deus jurou por si próprio, no momento do sacrifício do filho de Abraão, se Ele estava pensando em nós, gente, deposite toda a sua confiança no Senhor. Primeira aplicação, irmãos, confiem no Senhor, confiem no Senhor. O Senhor é Deus fiel. Tem um salmo muito famoso que, de uma maneira geral, as pessoas abrem de maneira supersticiosa, esperando que dele saia alguma coisa ali e afete a casa, a pessoa, o comércio, o carro, enfim, onde a Bíblia for aberta, que é o Salmo 91. Mas a verdade do Salmo 91 é que ele é o relato de alguém que aprendeu essa verdade. O Salmo 91 é o relato de alguém que vive como quem de fato confia no Senhor de todo o seu coração, sabe que Deus é um Deus fiel. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará
e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda. Porque a seus anjos, ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as suas mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, diz o Senhor, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe enviarei a resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Essa é a experiência, irmãos, de alguém que depositou sua confiança no Senhor. Alguém que viveu essa realidade, que fez com que essas coisas que foram ditas aqui descessem da mente para o coração. Ele não só entendeu essas verdades que foram explicadas aqui, mas isso desceu para o coração, se transformou em vida prática. Ele passou a experimentar essa realidade de crer, confiar e esperar. Irmãos, lembrem-se da promessa de Jesus: vai estar com a gente todos os dias até o fim, e de maneira especial nos dias ruins. Confie no Senhor, confie no Senhor, Ele é um Deus fiel. Segunda aplicação, irmãos, mantenha o seu olhar firme em Jesus. Mantenha o seu olhar firme em Jesus. Hebreus capítulo 11 é um capítulo muito conhecido. Deus faz uma lista de homens de Deus que viveram pela fé, pessoas corajosas que deram a sua vida por amor ao Senhor, pelo reino, pela sua causa. Então, depois de toda essa lista, ele começa o capítulo 12 dizendo assim: uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Tendo os olhos fitos em Jesus. O que o autor da carta aos Hebreus está dizendo aqui? Ele acabou de citar um número incontável de pessoas que viveram pela fé. Como eles foram fiéis, como eles foram consagrados, como a sua vida impactou a história, como foi o fim desses homens. O fato deles terem amado mais a Deus do que a sua própria vida. Alguns foram torturados, alguns foram submetidos a castigos terríveis. A maioria deles foi morto por causa da sua fé. Então o autor diz: visto que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, aqui ele se refere aqui, ele diz o seguinte: gente, observem a história desses homens, observem a vida dessas pessoas, como eles foram fiéis, como a sua vida foi vivida, como eles sustentaram o seu compromisso com Deus até o final. E olha agora como eles estão. Agora eles estão colocados num lugar de honra na história do povo de Deus.
Agora eles se encontram gozando das delícias celestiais na presença do Todo-Poderoso. Então ele diz: observem essas testemunhas, observem a vida dessas pessoas, levem isso em consideração. Agora pensem na vida de vocês, se de fato vocês têm levado a sério o compromisso que vocês têm com Jesus, se vocês têm levado o compromisso com o Rei nas últimas consequências. Então ele diz: continuem a corrida, sejam perseverantes, mas não esqueçam, vocês só conseguirão permanecer se vocês estiverem com os olhos de vocês fixados em Jesus. Vocês só conseguirão continuar nessa corrida da vida se vocês estiverem olhando firmes para Jesus. Irmãos, nós já tomamos consciência de que ao Senhor agradou nos dar o seu reino. Fomos perdoados, redimidos, transformados, e Ele voltará para nos buscar. A nossa esperança não se limita a esse mundo. A nossa esperança está no Senhor. Então, o que esse texto está dizendo? Quando eu era criança, eu gostava muito de brincar com uma lente no sol. Eu achava muito interessante escrever na madeira com uma lente. Estou dizendo quando eu era criança. Eu sei que hoje tem muitas outras tecnologias. Talvez até o seu smartphone já escreva em brasa numa madeira, a gente ainda não sabe. Estou brincando, tá, gente? Pelo menos eu acho que não existe smartphone que escreve madeira. Mas é o seguinte, gente, então eu gostava de escrever na madeira com uma lente. Então eu fazia aquele foco, tinha que ficar muito bem focado. O que eu observava? Quanto mais concentrado ficava a luz do sol, mais forte era e mais profundo queimava a madeira. Concorda? Quanto mais focado, mais forte. É isso que o autor está dizendo aqui. Quanto mais você se concentrar, quanto mais você concentrar sua vida em Cristo, mais vitorioso você será. Não existe nada mais incrível do que você manter o seu foco apenas em Jesus. Manter a sua vida concentrada em Jesus. Observa só, eu sei que é uma lista longa, mas eu separei 3 momentos. Coisas incríveis, maravilhosas acontecem quando as pessoas estão olhando para Jesus. Pedro estava olhando para Jesus e andou sobre o mar revolto. Os discípulos estavam olhando para Jesus, subindo aos céus, quando apareceram anjos e vieram falar com eles. Judas traiu uma única vez a Jesus, saiu dali e se enforcou. Pedro negou a Jesus 3 vezes, mas olhou para Jesus, e esse olhar de Jesus o impediu de fazer o mesmo que Judas. Irmãos, mantenha o seu olhar fixo em Jesus. Não desvie a sua atenção para as dificuldades da vida, mas foque o seu olhar em Cristo. Quero concluir com o texto de Josué, capítulo 23, versículo 14. Já no fim da vida, Josué diz o seguinte: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Nenhuma das boas promessas que o Senhor Deus lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Irmãos, Deus cumpre cada uma das suas promessas. Todas as sagradas escrituras, nós vemos Deus prometendo: eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo.
na cruz, Cristo nos inseriu nesse pacto e nos tornamos descendência espiritual de Abraão. A palavra de Deus é absolutamente fiel. Ele jamais precisaria ter jurado, mas o autor da carta nos trouxe essa passagem do juramento para nos encorajar e mantermos a nossa esperança firmemente ancorada em Jesus. João 14:1, Jesus diz: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, diz o Senhor. Amém? Amém. Pai, ajuda-nos a vivermos essa realidade, a colocarmos nossas vidas em Tuas mãos, confiarmos e descansarmos. É assim que queremos viver. Queremos manter os nossos olhos voltados, focados em Ti somente, Senhor. Ajuda-nos. Muitas vezes as tempestades da vida nos jogam para um lado, para o outro. Às vezes as ondas sacodem o barco, a impressão é de que vai virar, vai afundar. Mas o Senhor é Deus fiel. O Senhor nos deu a esperança, que funciona como âncora da alma e penetra além do véu. E é por isso que, apesar de vivermos num mundo tão violento, num mundo tão difícil, Senhor, nós podemos viver com alegria, com paz e com esperança. Então, coloca isso no nosso coração, Senhor, e ajuda a gente a viver essa realidade na prática do dia a dia. Nosso pedido, gratos por tudo em nome de Jesus. Amém.